A paz do Senhor Jesus a você que me ouve. Através dessa mensagem em áudio eu venho trazer a você a palavra do Evangelho. O Evangelho que tem poder para mudar vidas. O Evangelho que transforma. Esse é o Evangelho, essa é a palavra de Deus. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Eu venho trazer ao seu coração uma palavra de poder. Gostaria que você ouvisse bem. Eu estarei falando aqui nesta gravação em áudio sobre curtição. Antes de eu aceitar a Jesus, eu vivi na curtição. Eu vou falar da curtição das drogas, do sexo ilícito, das bebidas, a curtição maligna, a curtição maliciosa, a curtição pecaminosa. Deus, ele é bom. E ele quer o bem do ser humano. Deus, ele criou mandamentos e deu aos homens, para que os homens seguissem esses mandamentos, para que tudo desse certo na vida dos homens. Sendo ele bom, ele quer que tudo dê certo na vida dos homens. Então é o seguinte, Deus, ele foi lá e instituiu o sexo dentro do casamento. O homem foi lá e desfrutou do sexo antes do casamento. Gerou aí então a desobediência a Deus, o pecado e outras muitas coisas que eu estarei falando aqui agora. Eu estarei lendo aqui um capítulo da Bíblia Sagrada e um versículo. Romanos, capítulo 6 e versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Deus, sendo bom, Deus sabendo de todas as coisas, ele instituiu leis e deu para os homens seguirem essas leis, né? O homem desobedecendo essas leis, o homem peca. O pecado é desobediência às leis de Deus. Entendeu? O homem vivendo na curtição. A curtição do, como eu já disse aqui, o sexo antes do casamento, o sexo com vários parceiros, né? A prostituição, a curtição das drogas, a curtição das bebidas, tudo isso, eu sei, você sabe, que dentro de tudo isso, em volta de tudo isso, existe sérias consequências, riscos até de morte. A consequência de se contrair uma doença sexualmente transmissível, numa relação sexual ilícita, e uma relação sexual cuja a palavra de Deus condena, a probabilidade aí é muito grande de contrair essas doenças. A probabilidade da moça engravidar, uma gravidez indesejada, é fruto da curtição, que é a realidade de muitas moças hoje. Aborto, entendeu? Cirrose, pessoas que são internadas, né, em coma alcoólico. Um irmão aqui da minha igreja, um irmão jovem, ele, antes de servir a Cristo, antes de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele foi internado por ingerir álcool em altas doses. Eu, quando estive no mundão de curtição, já tive problemas com drogas, né? Chegar a passar mal de tanto usar drogas, tudo isso na curtição, né? O sexo ilícito, prostituição, sexo pago, curtição. Será que vale a pena a curtição? Será que vale a pena o ficar? Será que vale a pena se entregar a esses prazeres? Curtição, desfrutar o máximo de uma coisa, né? Obter prazer máximo de uma coisa. Será que isso vale a pena? Será que Deus se agrada? O que Deus pensa sobre isso? Eu estarei lendo aqui outro capítulo e versículo da palavra de Deus, para que você possa entender essa mensagem. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre,
o que é a segunda morte. Eu quero aqui desse capítulo e versículo da Bíblia somente retirar aqui a palavra fornicadores, que significa os que fazem sexo antes do casamento, os que estão na curtição, né? Os que desobedecem a palavra de Deus, os que estão em pecado, né? Obviamente que se alguém não conhece a palavra de Deus, ele não vai saber que isso é pecado, né? Hoje, como o mundo está, isso é normal para muitos. Isso na mente e no coração de muitas pessoas é normal. Quem não faz que é diferente, né? Mas quem não faz está correto, porque está dentro da palavra de Deus. E quem vive em harmonia com a palavra de Deus é vencedor e vai para o céu, se esse já recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Agora, quem desobedece está em pecado. Se você não sabia disso, fique sabendo agora. Essa é a verdade universal, a única verdade, não tem como fugir, você acreditando ou não. Se você comete esse tipo de pecado, fornicação, sexo antes do casamento, se você está aí vivendo na curtição, saiba que isso desagrada a Deus. Deus é o Criador da sua vida, Deus é o Criador da minha vida, Deus é o Criador da humanidade, e Deus, ele é santo, Deus, ele é puro e ele é correto, então ele condena estas coisas. Se essas coisas não tivessem consequências e riscos, seriam coisas boas, mas se tem riscos e consequências, são coisas ruins. Então está fora dos propósitos de Deus a curtição. Entendeu? Estarei lendo aqui outro capítulo e outro versículo da Bíblia. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Ficarão de fora do que? E da onde? Do céu. Aqui nesse capítulo de Apocalipse, capítulo e versículo, diz que ficarão de fora do céu. Entendeu? Existe, depois desta vida, né? Depois da morte, depois dessa realidade física, há um outro mundo, né? Há dois tipos de caminhos: aos que morrem no pecado, o inferno, e aos que morrem em justiça e morrem em Jesus e morrem em Deus, o céu. Está me entendendo? Então eu quero aqui separar também mais duas palavras. Aqui, ó, os cães, ficarão de fora os cães. Se você procurar pelo significado em livros que discernem a Bíblia, que dão significados às passagens bíblicas, você vai ficar sabendo que cães são os impuros, né? E eu quero estar falando aqui sobre uma outra palavra: prostituem, os que se prostituem, entendeu? E hoje eu já vivi, né, uma vida como esta antes de aceitar a Cristo. Então eu sei o que significa estas curtições maliciosas, malignas. Então é tudo o que eu disse aqui: impureza, prostituição, entendeu? Sexo antes do casamento, bebida, drogas, palavrões e todo tipo de coisa ruim, todo tipo de malícia, todo tipo de maldade, entendeu? Curtição. Para a carne é coisa boa, né? A carne em si gosta muito da curtição, mas o salário do pecado é a morte. Acorde enquanto é tempo, entendeu? Acorde. Não deixe a curtição te cegar, pois a curtição leva muitos para o inferno, entendeu? Leva muitos para o inferno. A curtição não faz bem. Eu estou dizendo esse tipo de curtição maligna que provém de Satanás. Sabe, abandone esse tipo de curtição. Deus tem algo melhor para você, que é te dar vida nova e vida eterna. Jesus te ama muito. Tome cuidado com a curtição. Amém?